certamente, assim, o meu grande despertar aconteceu alguns anos atrás, talvez 8 anos atrás, que eu me tornei um pupilo do Dr. Augusto Cury. Legal. Então, assim, de a gente frequentar a casa de um do outro e tal, e ele, não sei o que viu em mim na época, né? Porque na época eu não tinha nada para oferecer. Nem os cabelos brancos. Nem cabelo branco, eu não tinha nada para oferecer em contrapartida, não tinha nenhum seguidor na rede social, não tinha nada, e ele decidiu investir em mim, no sentido de conhecimento, né? Então ele me passava muita informação. Eu lembro que o primeiro livro que eu escrevi, eu levei um manuscrito na casa dele, aí ele ficou 3 dias analisando, falou, isso aqui não, rapaz, você é o dono da verdade para escrever uma afirmação absoluta? O escritor não faz afirmações, o escritor provoca pensamento. Eu ia anotando tudo isso, falei, cara, isso é legal e tal, e eu fui crescendo muito. E na convivência com ele, eu fui vendo que a prioridade dele era você ter governo, inteligência emocional para poder lidar com a vida e com as pessoas. E eu comecei a perceber porque logo depois que eu o conheci, eu passei por uma situação muito difícil. Quebrei a empresa, perdi os amigos, tive que mudar de cidade, foi uma coisa terrível. E foi o que ele me ensinou de inteligência emocional que eu falei, vamos ver se isso é verdade. Então 2 coisas eu descobri de verdade nesse período. Deus, a minha fé, porque eu sou da fé cristã desde criança, mas era por participação. Eu tive uma experiência mesmo de falar, caramba, Deus existe quando eu quebrei, e a parte da inteligência emocional também. Eu falei assim, realmente isso funciona. Se eu praticar o que está escrito aqui, as coisas vão acontecer. Em 9 meses eu saí daquele buraco emocional e financeiro e reconstruí minha vida e vim construindo o que a gente tem se tornado. Eu gosto muito, principalmente todas as suas mensagens, é carregada de uma mensagem tão legal. E como que é pra você, principalmente, e eu gosto muito do jeito que você faz, porque você demonstra a sua fé, mas de um jeito onde não é invasivo. Você deixa muito... Porque falar de fé é uma coisa muito particular, né? O jeito que você se relaciona com Sem Deus. dúvida. E como é que é essa dualidade de demonstrar a sua fé, mas sempre você faz questão, porque, pô, sou amigo particular seu, gosto muito, aprendo muito com você, de sempre, às vezes, quando até você vai me contar, às vezes, alguma história ou trazer uma lição, você sempre traz um pouquinho da sua fé. Para falar pouquinho, para não falar um pocão. Mas de um jeito onde você deixa todo mundo confortável, independentemente da maneira que você conversa com o seu Deus. Mas como é que é, nos dias atuais, rede social, falar da fé, mas deixar consegue entender essa trinca aqui, cara? Como é que você faz? O grande segredo é que eu descobri que ninguém tem nada contra Deus. As pessoas têm contra religiões. Legal. Então, você nunca vai me ver defendendo uma religião. Porque o que separa são os clubes que a gente monta. Eu sou do clube tal, o clube evangélico. Você é católico? Então você não é do meu clube. Você é espírita? Então você pensa diferente de mim. Então, os clubes, que são esses grupos religiosos, eles acabam separando as pessoas. Eu decidi comunicar o que eu acredito sem ferir o que você acredita. Isso é legal. Porque a fé é fruto de experiências. Eu posso te contar tudo que eu acredito que nada vai mudar em você se você não tiver a sua própria experiência. Uau. Isso, inclusive, vale para os nossos filhos, né? Eu educo meus filhos sempre provocando que eles tenham a experiência deles. Porque se eles têm que acreditar em Deus, por exemplo, que eles acreditam porque eles provaram, e não porque só eu falei. Eu tenho a responsabilidade de apontar os caminhos que eu acredito. Eles não acreditam em Deus, eles acreditam em você. Exatamente. Uau. Então, eu tenho indicado os caminhos, mas sempre provocado experiências neles. E eu acredito que se isso vale para meus filhos, vale para todo mundo. Então, se você não tiver uma experiência com Deus, não adianta eu ficar falando de Deus para você, goela abaixo. E outra coisa também que eu percebi é o seguinte. Você conhece gente milionária? Conheço. Conhece? Conheço. Então, olha só. Ser milionário é bom ou ruim? Bom. Também acho. Eu acho que ruimzão para atrasar as contas. Também acho. Não poder botar os filhos numa escola boa. Eu acho muito ruim isso. Não é que um é melhor do que o outro, sim, mas a vida é mais fácil, vamos dizer assim. Mais leve. É melhor você administrar abundância do que escassez. Sim. Isso aí. Beleza. Agora, se ser milionário é tão bom, por que você nunca viu um milionário tentando te convencer a ser um milionário? Cara, você tem que ser milionário, mano. Não, vou te dar 10 milhões para começar. Toma aqui, cara, você tem que ser. Não, você tá perdendo, você tem que vir para o nosso clube dos milionários. Se milionário é tão bom, por que ninguém tenta convencer o outro a ser milionário? Porque os resultados falam por si só. É verdade. Agora, o que é melhor? Deus ou ser milionário? Na minha concepção, cada um tem a sua, é Deus. Também. Se Deus é melhor do que ser milionário, por que eu tento enfiar Deus goela abaixo e o milionário não tenta enfiar os milhões goela abaixo? Sim.
Então por Peguei. quê? É porque eu tento te provar com a boca, mas as minhas atitudes reprovam tudo que eu estou falando. Então o grande lance de você comunicar sua espiritualidade é como você vive e não o que você fala. Isso é muito legal, né? E você falou isso uma vez pra mim, que nas nossas ações está a nossa espiritualidade. Uhum. No que a gente faz. Às vezes as nossas ações é um jeito, às vezes, por exemplo, a gente, entre aspas, pregar. Sem dúvida. Por exemplo, a minha supervalorização da unidade familiar. A base família importa, o jeito que eu trato a minha esposa. Eu tô, de uma certa maneira, entre aspas, pregando a minha fé, aquilo que eu acredito. Claro. E porque você vê que, principalmente dentro desse ecossistema de internet, tem gente que guarda a sua fé com medo do que o outro vai achar? Sabe aquela coisa? O cara meio que esconde Deus por conta... Puta, se eu demonstrar um pouco a minha fé, como que você é compreendido? Tem muito... Você percebe que tem esse lance também, amor? Não sei. Eu acho que Tem talvez dois a lados. pessoa que esconde, talvez ela não tenha encontrado a fé de verdade. Porque se ela Verdade. tivesse encontrado, ela ia Ela não acreditar. consegue esconder, Não né? consegue esconder. Eu acho que pode ter isso, da pessoa ter uma fé, mas não ser tão quente, não ser uma experiência tão forte a ponto dela, caramba, eu preciso compartilhar, que é o meu caso, eu não consigo ficar calado sobre isso. E também tem um outro lado extremo, que é a pessoa usar Deus, usar o jeito de falar da fé para ter resultados financeiros. Entendeu? Então, vai dar muito mais audiência numa live se eu falar, gente, eu vou orar aqui por vocês, do que eu simplesmente dar um conteúdo. Eu posso fazer um teste um dia com você. Pode botar conta. Gente, amanhã eu vou fazer uma live de oração. Todo mundo vem. Vai dar 40 mil pessoas. Se eu falar, é live de conteúdo, eu vou passar conteúdo. Dá 15, 16 mil pessoas. Então, porque as pessoas se movem muito, a massa se move muito pela fé. Então, tem os dois lados, quem não demonstra e quem demonstra falsamente também. Então, é por isso que eu acho que você tem que analisar uma pessoa pelas atitudes, consequentemente pelos frutos, e não pelo que ela fala. Porque falar, papagaio fala, pô. Ele aprende a falar e repete tudo. Agora, a atitude é a réplica do coração, né? Você tem um coração que acaba sendo revelado nas suas atitudes, principalmente nos momentos de mais pressão. Eu posso te perdoar e não te perdoo, então eu não posso falar que eu sirvo a Deus. Porque Deus é amor, Deus é perdão. Hoje eu estava gravando também um podcast lá no Brunecast e a gente estava falando sobre perdão. Eu falei assim, mas o cara errou, ele tem que pagar. Eu falei, claro que tem, calma. Eu não estou falando que você perdoar é não deixar ele pagar o preço que tem que pagar pelo que fez. Se fez algo, por exemplo, que é crime, vai preso, paga a conta. Perdoar é só você liberar no teu coração para você voltar a dormir. Exato. Uau. Entendeu? O pai não pagou a pensão. Tem que ser preso porque é lei. Se tem que pagar a pensão, tem que ser preso. Perdoar não é ele não ser preso. Perdoar é você não perder noites de sono, você não morrer de ódio, ficar cheia de mágoa, cheia de amargura porque ele não pagou a pensão. Então, essa é a diferença de ter Deus de verdade, é pregar com as atitudes, né? Do que quem simplesmente usa Deus na fala para ter algum resultado. E eu gosto muito porque você tem uma habilidade muito forte que é contar histórias. A habilidade de você contar histórias é de você, dentro de uma história, existem grandes ensinamentos. Interrompendo esse vídeo rapidão para te mostrar uma fonte de renda que você vai construir através da internet, que mais de 150 mil alunos já tiveram acesso a essa fonte de renda e estão conseguindo ter ganhar dinheiro através da internet de forma passiva, renda passiva, construindo diversas fontes de renda. Então vai lá conferir que quem chega primeiro bebe água limpa. Então confere lá para você também ficar por dentro dessa novidade aí e conseguir ganhar dinheiro através da internet. Confere aí o primeiro link da descrição.